Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Conexão Folha BV. Hoje com uma convidada muito especial, indicada a uma premiação por sua animação recentemente, a doutora Dolane Patrícia, advogada, produtora, o que mais? Embaixadora do Método CIS em Roraima. É muita coisa, é uma carreira assim... De muitas vertentes. E eu quero dar um espaço, a gente achou que seria importante que as pessoas conhecessem a doutora Dolane Patrícia pela presença dela nessas diversas áreas de atuação, principalmente no direito, em casos muito famosos, inclusive. Então, seja muito bem-vinda, doutora Dolane Patrícia. Conte um pouco da sua história pra gente. Quem é Dolane Patrícia? Primeiramente, eu gostaria de externar, assim, a minha alegria de estar aqui. Eu que sempre fui muito leitora da Folha, muito fã realmente da equipe, desde sempre. Eu quero agradecer o convite e quero poder contribuir o máximo com aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que possam realmente se sentir um pouco mais enriquecido com as informações que nós falamos aqui, com a nossa conversa como um todo. Não, conversar realmente é uma troca de informação, e qualquer troca de informação é uma riqueza. Sim, verdade. E vamos começar então, vamos lá, as várias facetas de Dolane Patrícia. Vamos começar pela Dolane advogada, porque eu imagino que tenha sido por onde você começou. Na verdade, assim, eu sou da Universidade Federal de Roraima. Muitas pessoas não sabem, mas me formei na Universidade Federal. E, na verdade, quando eu me formei, eu trabalhava no Tribunal de Justiça. A advocacia, ela é um propósito, não é só uma profissão para mim. Então, na época, eu fiz um concurso para o Tribunal de Justiça de Roraima. E era uma grande paixão que eu tinha, uma grande vontade. Eu também sou um grande fã do tribunal. E eu passei no concurso. Eu atuei, na época, com o outro desembargador Leonardo Copelo. E foi incrível. Só que eu tinha um sonho da advocacia. Como eu trabalhava no tribunal, eu era impedida de exercer advocacia. E eu nunca quis fazer isso de forma ilegal. Muitas pessoas que fazem, assim, faz as peças pra mim, eu sempre escrevi muito bem. Então, eu recebi muitos convites. Dolane, você escreve, eu só assino. Eu falei, eu não quero. Quando eu realizar meu sonho de ser advogada, eu quero assinar minhas próprias peças. Eu quero fazer o meu trabalho, eu não quero fazer nada ilegal. E eu fiquei trabalhando no tribunal com o sonho da advocacia, né, guardado. Aí chegou um tempo que eu falei, gente, não dá. Eu recebi o convite para ser professor da catedral. Eu fui professor da catedral por alguns anos, do último ano, 10º semestre. E eu sentia que eu precisava de mais liberdade para poder fazer o que eu gosto. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o tribunal, em razão da questão legal de não poder exercer a questão da advocacia, me tolhia um pouco com relação a isso. Então, teve um momento que eu falei assim, eu acho que chegou a hora. E aí eu pedi exoneração do Tribunal de Justiça. E assim, eu tinha recebido no estágio probatório nota máxima em todos os relatórios. Mas eu queria realizar meu sonho de advogar. E aí eu pedi exoneração. Agora você imagina a minha mãe. Com certeza. Mas é porque as concepções na época dos pais são diferentes, né? A gente sempre vê concurso como... Muita gente vê concurso como uma solução para todos os problemas da vida. Que às vezes a gente vê que não é. Às vezes a gente tá ali naquele emprego... Pois você tem que estar feliz, não tem que ser só um bom emprego. Porque o Tribunal de Justiça é um excelente lugar para trabalhar. Inclusive, era o sonho de muita gente entrar. E eu tava lá dentro, pedindo pra sair. E tem um detalhe. Além de ser concursada, eu tinha um cargo comissionado. Era o cargo mais alto da vara na época. Eu trabalhava na vara do júri, inclusive. E eu amava, mas eu tinha meu sonho de advogar. E aí, um dia eu decidi pela advocacia e pedi exoneração. E aconteceu um episódio interessante nessa época, porque assim, foi tão de repente, eu falei, não, a gente tem que ir agora, senão não... Porque eu não tinha apoio das pessoas. As pessoas dizendo, Dolane, como assim? Todo mundo quer entrar e você quer sair? Exatamente. Mas é meu sonho, eu preciso viver. E eu quero ser feliz, não quero só ganhar dinheiro, eu quero ser feliz. E então eu pedi exoneração. Só que foi muito rápido. Aí na época teve um juiz que ele não sabia que eu tinha saído. Então ele viu uma peça minha, que eu sempre tive muitos processos. Na época eu já comecei, quando as pessoas souberam... Então, assim, já tinha alguns processos. E um deles caiu para um juiz e ele colocou um despacho, assim... A doutora Dolane trabalha no Tribunal de Justiça, ela não pode advogar como Nicolau. Eu falei, como assim? Foi um despacho bem forte, tipo assim, né? Como ela pode fazer isso? E aí eu fui, gente, agora o que eu faço? Pegou muita gente de surpresa, Foi a primeira experiência que eu tive com advocacia. Eu falei, não é possível. E então, assim, eu respirei fundo, eu não vou começar brigando. Não, com certeza. Eu não vou começar fazendo confusão. Essa não é a ideia.
E assim, eu tinha um grande respeito por esse magistrado. Eu sempre tive muito, muito respeito pelos magistrados. Então, eu fui conversar e explicar, olha, na verdade, eu já saí do tribunal, tenho a documentação toda, foi tudo legalmente feito, sei que foi rápido, nem todos os juízes sabem, mas houve um equívoco. Ele, nossa, eu fiz isso com você, porque saiu publicado no Diário Oficial. Então, todo mundo ficou vendo aquilo, então ficou... Aí ele até falou assim, não, se for o caso, você quer me processar? Eu falei, não, jamais, eu só quero que o senhor... Só retifique. Por favor, só corrija só. Despacho pra mim tá bom. E aí ele fez, né? Ele se desculpou e fez o despacho, assim, diferente. E então, a partir daí eu comecei a trabalhar com advocacia. E quando você faz por amor, a coisa flui, porque... Sim, naturalmente. É missão, é propósito. Então, assim... eu não vejo um cliente como alguém que eu trabalho. Não, eu consigo me identificar com o problema dele, é meu problema. Quantas vezes chegaram pessoas lá chorando, deprimidas, arrasadas, porque eu sou especialista em família também. Então, pego muitos casos de famílias, questão de divórcio, de filho, é uma questão muito delicada. E aí eu consigo mostrar um outro lado para a pessoa e dar um significado, e a questão que eu sei que eu vou resolver, eu falo assim, eu vou resolver. O problema não é mais seu, é meu. Mas você vai prometer que você vai dormir a partir de agora. Você prometer que agora você vai ficar descansado, você vai ficar tranquilo. Porque não vai fazer sentido você passar o caso pra mim e continuar preocupado. Então, é missão. É levar solução para as pessoas, é levar paz, é levar tranquilidade. É ser resposta à oração das pessoas. Esse é o meu propósito, assim, realmente de ser solução na vida delas. É levar realmente a paz e a solução para o que o aflige. Perfeito. E você já levou, assim, soluções, assim, em casos nacionalmente Sim, conhecidos? Muitos. Inclusive... Um dos casos de maior repercussão não foi by money. Não foi by money? Não, e nem foi. Já a gente vai falar do by money, mas qual foi? Nem foi os casos de herança complexo que eu pego, não. Foi o caso da Filadélfia. Teve um caso, tinha uma Filadélfia que era uma empresa de empréstimo de dinheiro que funcionava perto do Tribunal de Justiça, ali na Capitão de Bezerra. E ela aplicou um golpe nacionalmente. E os advogados do Brasil todo tentaram entrar e eles perderam. E eu falei, aí foram me procurar. Na época, eles se reuniram no meu escritório, todos eles, e nós fomos conversar. E foram colocar o caso pra mim. Eu falei assim, gente, isso é muito complicado. Porque eles tinham feito empréstimo, era legal o empréstimo. Só que eu descobri uma falha no empréstimo. E quando eu descobri aquela falha, eu falei, gente, tem uma brecha aqui. E aí eu não me contive com isso, como eu falei, é propósito. O lugar tinha o que eu fazia? Havia um acordo entre a Filadélfia e um banco. E o banco era o intermédio, que ele tinha sede em Belo Horizonte. Eu fui para Belo Horizonte. Eita. Eu fiquei na casa de uma pessoa que eu nem conheço, dentro da reserva militar. Eu falei, militar tá num lugar lá específico onde os militares moram, então vamos lá. Aí eu fiquei lá, procurei o Ministério Público. Só que eu tinha informações, eu sou um pouco detetive. Então eu amo essa parte também de investigativa. Então eu investiguei e descobri muita coisa que ninguém tinha, só eu. E aí o MP ficou louco. Assim, a gente quer isso que você tem. Eu falei assim, é o seguinte, vamos conversar. Assim, me dá. E tem que ter essa relação boa com o MP, né? Tem que ter relação boa com todo mundo. Porque você tem que olhar o outro lado. Então você acaba baldeando o MP, você acaba baldeando os juízes. E você tem que saber separar. Porque o juiz, ele tem um princípio chamado livre convencimento dele. Ele tem um direito de entender como ele quer entender. Existe um princípio para isso. Você tem que respeitar. Então, um advogado que tá descontente, ele recorre, não vai xingar o juiz, vai recorrer. Então, sempre tive essa consciência. Então, eu falei assim, a gente pode conversar. E aí, eu falei assim, eu sou advogada, tenho uma procuração de todo mundo, então eu quero acesso a tudo. Não quero pedir nada legal, nem nenhum favorecimento. Só quero, como advogada com procuração habilitada, eu quero ter acesso a tudo. Porque eu não tinha acesso também ao inquérito, às outras coisas, né? E aí, a gente fez esse acordo, assim, legal, de... porque você sabe que o MP, às vezes, até mesmo delegados, tem algumas questões que são, assim, muito sigilosas, nacional, inclusive, que eles não abrem. Por questão de segurança, de tal, a gente não dá acesso agora, e aquela coisa, não dá acesso. Aí tem aquela confusão toda pra você ter acesso ali. E como era em outro estado, lá em Belo Horizonte, eu não tinha esse tempo todo. Então, a gente conversou, não, tudo bem. Aí a gente coloca procuração, tudo certinho, legalmente no processo, e a gente faz isso. E aí, eu passei toda a informação que eu tinha. E aí, acabou que o presidente acabou sendo preso. O presidente da empresa Filadélfia Nacional acabou sendo preso. E eu consegui achar uma brecha e consegui fazer um processo e conseguir a primeira liminar para suspender os empréstimos. Foi praticamente como o caso da Lotus. E aí, eu consegui eliminar para suspender os empréstimos e
E aí foi repercussão no Brasil todo. Uhum. Aí a revista Valor Econômico me procurou pra fazer entrevista como é que eu tinha conseguido, porque era impossível, porque eles tinham feito um plano muito bem feito. O empréstimo era completamente legal, a operação era legal, ficou parecendo que os militares, eram todos militares, eles só eram alguém que queria dinheiro fácil. Então eu falei assim, não é assim, não é por aí, qualquer pessoa no lugar deles seriam caído nesse golpe, pela forma como ele foi apresentado pra eles. Então eu consegui preliminar, e nisso eu consegui eliminar de todo mundo, porque quando eu consegui do primeiro juiz, abre o jurisprudência, né? Abriu. E aí, assim, eu fiz um trabalho muito bem feito. Eu não fiz assim, tipo, vou fazer essa entrada. Eu sempre, primeiro, faço todo um levantamento por trás. Eu faço primeiro todo um trabalho investigativo por trás, pra quando eu for entrar, eu ter coisa que ninguém nem imagina que eu tenho. E foi isso que aconteceu. Eu consegui ganhar todas as liminares. E depois disso, eu consegui fazer contato com outras pessoas do banco. Eu fui no banco intermédio. Eu fui com gerência, eu fui com todo mundo. Eu fiz todo o trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu tinha até a camisa da Filadélfia, até o boné eu tinha, Meu tudo. Deus. E então eu consegui, aí o processo foi correndo, e eles se viram muito pressionados por mim, porque eu sou carne de pescoço, eu não desisto. Não interessa qual é a situação, eu não desisto. Enquanto tiver vida, há esperança. E eles perceberam, sentiram a pressão, estiveram para acordo. Eu do Lani, a gente quer fazer acordo. Eu falei assim, beleza, qual é o acordo que vocês querem? A gente saiu desse acordo já há algum tempo e finalizou, eu fiz acordo com todo mundo. E aí acabou que a gente resolveu todo o problema. Esse foi o caso, assim, de maior repercussão, na verdade, foi o da Filadélfia, porque a repercussão nacional foi muito grande e eu tinha clientes no Brasil inteiro e eu ganhei de todos eles. Então, assim, gerou assim, um impacto legal e muitas revistas internacionais, nacionais vieram fazer entrevistas com relação a esse caso. Então, você tem realmente um histórico de seus clientes são sempre alguém que foram lesados por alguma empresa. Ou por alguém, querendo ou não, a gente não imagina, mas na área de família e sucessões, nossa, é o que mais acontece. Você não tem noção dos casos de inventário que eu tenho. Não faz uma ideia. Eu acho que, não sei se é pior ser enganado por empresa ou pela família. Pela família. Acho que pela família deve ser muito pior. Porque não espera. É de quem você não espera. É quem você espera que seja o seu porto. Né? E não alguém que venha te apunhalar pelas costas. Então é mais difícil quando é família. E eu, assim, eu sou a advogada que mais faz acordo hoje no estado. E, assim, tem inventários que eu peguei, assim, de questões de 5 anos, que eu resolvi em um mês com acordo. Tem questões mais complexas que não, mas tem algumas que eu faço de tudo pro acordo, porque é a melhor forma de resolver. Porque, assim, às vezes, você passa uma vida toda brigando e todo mundo perde. Perde a paz, perde o dinheiro até, porque você valoriza e tudo, além de outras situações. Então, eu sempre falo, a gente fazer um acordo. Cada um sai aqui, a gente vai fazendo ali, faz junto com o juiz ali. Já fiz acordos incríveis ali, de inventários e outros, porque eu tenho uma situação também, como é propósito, minha profissão, eu prezo muito pra resolver o problema e deixar a família bem. Porque às vezes, por exemplo, eu já fiz vários divórcios e eles saíram conversando. Chegaram querendo se matar na audiência e saíram conversando os dois. Você tentar colocar, só que é uma família. Existe um problema que tem que ser resolvido, existe, mas tem um filho envolvido. Não deixa de ser família no final de tudo. Sim, e mesmo se não tem um filho, tem a questão de se lembrar do tempo que vocês conviveram juntos, o que vocês passaram. Tem que aprender a virar a página e resolver, cada um ver sua vida. Não precisam ser amigos, mas também não precisam ser inimigos e se odiar pra sempre. Então, tem essa questão também de resolver o problema, de ganhar a causa, mas deixar a pessoa em paz. E eu acho que é o que vale a pena no final de tudo. Sim, com certeza. Óbvio, acho que em toda profissão, mas assim, em profissões que a gente presta serviços, você é advogado, eu sou jornalista aqui, mas eu tenho uma agência de publicidade e óbvio que a gente trabalha também para pagar nossas contas, mas tem uma coisa que vale um pouquinho mais no final, que é você ver que você realmente ajudou a pessoa. Sim. E às vezes a pessoa nem ela não é obrigada, ela tá pagando por um serviço, mas algumas pessoas voltam, e eu acredito que tenha acontecido muito com você, muito obrigado, Sim. Nossa, resolveu um problemão. Sim. E eu acho que isso tem um valor também muito grande pra gente que presta serviço. Teve uma coisa engraçada que aconteceu. Eu tinha um cliente, tenho ainda, né? E a gente foi fazer uma causa que ele julgava perdida. E eu consegui ganhar a causa. Aí, quando terminou a audiência, a gente ganhou a causa na própria audiência. Assim, geralmente tem situações que o juiz já dá a sentença em audiência. E aí ele chegou assim, ele estava tão feliz, que ele ofereceu a casa de praia pra minha família passar as férias no Ceará. Eu falei assim, como você tá feliz? Bora já marcar a data. Aproveitar enquanto você tá feliz. Liguei lá pra cá. Gente, já passar na casa pra lá no Ceará. Já marquei data. Vamos
deixar logo tudo certo, né? Aproveitar que você tá feliz, porque, né? Aí acabou que a gente foi, realmente, tanto pra casa dele. Lugar lindo, assim, incrível. Então tem muito isso, assim, a gratidão das pessoas. E teve, assim, situações em que a pessoa chega e fala assim, eu vim aqui porque eu orei. Isso é muito comum. Eu orei, pedi a Deus, no nome de um advogado, que pudesse me ajudar e ver o seu nome. Aí tem gente que achava no Google, tem gente que havia o nome na cabeça, sempre de alguma forma, eles sempre contavam esse testemunho lá. E aí eu me sentia ainda com mais responsabilidade por causa disso, porque eu tenho a minha oração individual que eu digo pra Deus, eu quero ser resposta à oração das pessoas. Eu quero ser um instrumento seu. Eu tenho a missão de transformar vidas. A gente chega no método CIS daqui a pouquinho, tem muito a ver com isso. Mas essa questão de transformar vidas, então isso é muito importante, que a pessoa saia de lá satisfeito, feliz, e realmente na certeza de que eu fiz o melhor. E isso, acho que faz a diferença, é o que vale no final. Faz. É porque a gente deu agora pra conhecer um pouco da Dolane advogada, agora vamos conhecer. Óbvio que as coisas não são separadas, e você recentemente produziu uma animação cuja história vem de um caso seu. Sim. E essa animação tem sido reconhecida até internacionalmente. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre a história dessa animação. Tá. Até que ponto você pode falar do caso, a gente não sabe. Tá bom. Então, tem algumas pessoas que ainda não assistiram o desenho, mas eu do desenho Camille e Anne, A Herdeira Esquecida, que também tem livro e está sendo estudada a possibilidade de um filme também, mas o livro já é sucesso na Europa. E assim, o desenho traz a história de uma criança. Então, o que eu queria conversar primeiro sobre isso era por que eu fiz o desenho, né? Qual foi a intenção? Quando eu peguei o caso dela, que chama Anne, é um nome que a gente tem que colocar para não expor, né, a pessoa e nem o caso em si, porque é criança realmente, e na verdade agora hoje é adolescente, é porque eu comecei a ver que era muito comum os casos. Começaram a chegar mais casos idênticos, e eu pensei, gente, ela não é a única. Era o pior caso. Hoje é o caso mais desafiador que eu tenho, sem dúvida nenhuma. Mas existiam outros semelhantes. Assim, gente, não é possível que essa história não se repetindo tanto. E fui começar a pesquisar e vi que não se repetia só em Roraima. Se repetia no Brasil, se repetia no mundo. E teve um dia que eu estava fazendo um curso lá em Manaus e a gente estava conversando sobre isso, a gente estava falando da história. Aí a professora do curso, a palestrante, a ministrante, disse assim, eu sou uma dessas pessoas. Eu falei assim, gente, até você não acredita. Ela falou assim, eu tive que renunciar à minha herança para poder ter paz. Aí cada um começou a contar, e eu também. Aí você começa a perceber que é um grito de socorro. Então, quantas pessoas no Brasil, no mundo, são herdeiros esquecidos? Talvez filhos, no caso da Anne, é filha legítima, mesmo sangue, mas tem aquele que é o filho fora do casamento, tem aquele que é o filho não registrado, tem várias situações. Tem a viúva que não recebe, ou o viúvo que não recebe, tem às vezes a mãe, que por alguma situação da lei é herdeira, e também se torna um herdeiro esquecido. E aí vem aquela questão dos valores, de se colocar o dinheiro em cima do valor família e passar por cima da dor das pessoas para se conseguir um objetivo financeiro. Eu falei, não posso ficar calada com relação a isso. Judicialmente, no caso da Anne específico, da herdeira esquecida, está sendo feito tudo que é possível ser feito, né? Então, tanto ela é muito consciente, ela é muito inteligente. Inclusive, eu dei palestra na escola dela hoje e eu tive que falar dela sem dizer que era ela. Então, deixou até lágrimas nos meus olhos. Então, assim, você vê que uma criança teve uma infância praticamente destruída. É duro pra você ver aquilo. Então, pra que um advogado, a gente separa as coisas. A gente tem que separar. A gente não pode se envolver emocionalmente com o problema da pessoa. Mas é uma criança. É diferente, porque você vê o sofrimento de alguém. Sabe o que aquela pessoa tá passando, porque alguém acha que é mais importante ter dinheiro. É mais importante passar por cima de tudo isso. E passar por cima de uma pessoa pra conseguir o que você quer financeiramente, não vai longe. Não vai, verdade. Não vai, porque assim, pode ter um sucesso momentâneo de impunidade. Eu posso o que eu quiser porque nada acontece comigo. Mas um dia a conta chega. Eu tenho certeza que um dia a conta vai chegar. Se não vir uma justiça dos homens, vai dar de Deus. Porque a justiça de Deus é implacável. Então eu decidi fazer o desenho porque eu não aguentava mais ver as lágrimas da criança e da mãe. Eu falei assim, eu sempre escrevi, né? Eu amo escrever. Inclusive, para a Folha, eu escrevi mais de 800 artigos. Escrevi várias revistas, escrevi muitas coisas. Então, eu decidi escrever o desenho. E eu recebi o convite para transformar o desenho em animação. Aí eu falei assim, nossa, é tão novo para mim, assim, porque eu sempre escrevi, mas assim, desenho animado eu não tinha, assim, muito... Mas a história dela é uma história real.
E eu tinha que colocar no papel, numa linguagem lúdica, porque o convite foi para fazer para a criança. Então, eu não podia trazer aquela ideia dos adultos brigando por dinheiro. Sim. Apesar de que tem uma situação bem atípica no caso dessa herança. Então, eu resolvi escrever a história de uma criança que era esquecida, porque ela é esquecida realmente, de uma criança que teve a infância destruída, porque ela teve a infância destruída. Eu tenho provas disso. Uma criança que podia ter uma vida diferente, uma educação diferente. Uma criança que não ficou sem estudar, porque a escola adventista, ela ajudou essa criança. E assim, ela passou por situações que se eu fosse contar aqui, tu não ia chorar, mas a ideia não é essa. A ideia não é essa, é uma coisa boa. Exatamente. Então, eu contei a história de uma criança que era esquecida e ela acabou ficando sozinha. Por quê? Porque ela é do segundo casamento. História que se repete muito também no Brasil e no mundo. Porque teve 2 casamentos, né? O pai dela faleceu e ela foi a única filha do segundo casamento e é a filha mais nova de todas, né? Então, por ser do segundo casamento, ela não tem acesso aos bens da empresa. E ela sofre muito por isso. Por quê? Porque ela só tem a mãe e mais ninguém. Então, o desenho retrata exatamente a realidade. Exatamente. Então, ela fala no desenho que ela ficou sozinha, porque a mãe tem que procurar trabalho. Porque, apesar da mãe também ser herdeira, porque a mãe é viúva, foi retirado dela esse direito, né? Assim, e tem uma situação, tem o livro e tem o desenho. Eu preferi atuar no desenho porque eu não posso me ater à questão jurídica. Teve muitas situações no processo que eu fiz, não, gente, me deixa com a parte da criança, que é o que realmente meu coração realmente sempre dói pelo que ela sofre. Mas no livro eu falo um capítulo especial do Método CIS. Eu conto a parte do Método CIS. O pessoal tá comprando o livro pela Amazon e vê a parte do Método CIS lá, que é muito interessante. Mas eu tinha que trazer essa história pro desenho, colocando que a mãe e a filha ficaram sem nada e que existem pessoas que impedem ela de ter acesso ao que é dela, o que é errado. E aí foi interessante porque uma escola pegou esse desenho para fazer um trabalho com todos os alunos, para que os alunos dessem a opinião deles sobre a história. E aí 3 crianças mandaram me perguntar por que o jacaré tinha asa, porque eles não entendiam o que a asa do jacaré estava fazendo naquele desenho. Que eles conseguiram entender tudo, menos a questão da asa. Eu expliquei que a questão do jacaré criou asa significava a liberdade daquela criança. Todo sofrimento, tudo que ela passou, todo desprezo, toda injustiça, tudo que ela passou, que só acontece quando já cresce cria asa, simbolizando a liberdade dela, daquela opressão, daquela pessoa que impede ela de ter o que é dela. E é quando ela consegue a liberdade, quando ela consegue entrar e tomar posse daquilo que lhe pertence por lei, por direito. E ali acontece da justiça ser igual para todos. Ela tem aquela parte que diz assim, que bom seria um mundo que todos fossem, a justiça fosse igual para todos, mais ou menos assim. E também que todos fossem respeitados, todos os direitos das pessoas fossem respeitados. E aí depois finaliza com a amiguinha dela, que é a Camille, colocando nela uma coroa de vitória, simbolizando que ela conseguiu vencer tudo aquilo que impedia ela de ter a vida que ela nasceu pra ter. Sim. E aí isso é muito forte. É muito forte. Nossa, não tem noção. Eu já assisti, assim, muitas vezes o desenho e eu já chorei com ela, já chorei junto com ela. Então, assim, é muito íntimo meu. Assim, é muito com relação a ela. A gente tem uma relação boa com a mãe dela. Mas foi muito relação de alma com ela. A primeira vez que eu li nos olhos dela e eu vi aqueles olhos foi no Método CIS. Que a mãe dela foi fazer, porque ela estava destruída emocionalmente. Falei, nem fazer Método CIS, não tem nem como a gente conversar. Aí eu li nos olhos dela pela primeira vez e eu falei, vou te fazer devolver cada centavo. Porque eu não aguentei ver aqueles olhos naquela tristeza, sabendo que era dela aquilo também. Então, o desenho foi uma expressão, aquela questão constitucional mesmo, do direito de expressão, de expressar. Eu quis expressar a dor dela. A dor daquela criança, daquele filme. Claro que não tem como retratar de uma criança, porque a dela é muito maior. Mas eu quis dar uma ideia do que ela sofre, do que ela passa diariamente, todos os dias. E aí teve essa questão de estar com mais de 4.000 visualizações o desenho. E foi escolhido para o Festival Internacional de Desenhos Animados nos Estados Unidos, agora em março. E tá concorrendo a um prêmio desse festival que eu queria muito trazer para Roraima. Se trouxer, eu vou vir aqui, vai lá. Tá aqui o prêmio. Com certeza. Que vai ser algo inédito pro estado, nunca aconteceu. E para mim é uma alegria muito grande. Mas aí, assim, a questão da explosão do desenho é pela questão social por trás do desenho. Pelas herdeiras esquecidas do mundo inteiro.
que clamam por uma justiça que ainda não chegou, clamam por um olhar que ainda não tiveram. Então, essa questão das pessoas que, muitas vezes assim, às vezes vamos supor, uma empresa, quem está na posse da empresa se sente mais com direito, e aquele que não está na posse está em casa. Isso é muito comum, isso acontece demais. Eu tenho um caso em outro estado de inventário, em que um dos irmãos pegou a empresa e colocou no nome da filha dele, depois do pai morto. Você tem uma noção? Ele chegou a esse ponto. Todos os herdeiros com depressão, em razão disso. Então, assim, são questões que são reais. As pessoas, muitas vezes, elas se calam, às vezes está conversando com você, como se estivesse tudo bem, mas existe uma dor lá dentro, dilacerando o seu coração, pela sensação de não ter sido feito justiça, seja pela própria justiça, seja pela família, seja por quem tinha o dever de fazer. E, assim, o desenho em si, ele traz a questão importante do valor da família. Eu sou muito família. Eu tenho 2 sensos muito fortes, de justiça e de família. Para mim isso é muito importante, porque eu não consigo ver uma injustiça e ficar quieta, eu ficar calada. Tem gente que para de recorrer, eu falo, não vou parar, não adianta. Às vezes eu viro à noite, a minha equipe fica louca, para tudo. A gente vira à noite, a gente vai recorrer até o fim, importa, enquanto tiver como, porque tem que ter justiça, tem que ter de alguma forma, tem que ter. Só que assim, você tem que ver como é que o juiz está vendo aquela situação, como é que ele está entendendo. Então você tem que recorrer até que você encontre alguém que entenda da forma como é o direito da pessoa e que está na lei, né? Porque a lei é aquilo que você tem como parâmetro do direito da pessoa que busca a herança, ou seja, o direito que ela pleiteia na justiça. Mas é o amor que é mais importante. Ó, eu não sei se você sabe, mas teve aquele caso do Steve Jobs, do iPhone, né? Famoso. Ele teve uma filha. E ela, durante a vida toda, ele não reconhecia muito ela como filha. Mas teve que fazer DNA, foi aquela situação desgastante, que aparece no filme, inclusive. E aí ele não queria dar pensão, ele não queria dar dinheiro pra ela. E o filme retrata muito isso. E ele ficou com câncer. Muita gente não sabe dessa história. Eu contei quando eu fiz uma vez uma entrevista na Rádio Folha. E quando chegou no leito de morte, ele viu o erro que ele tinha cometido de priorizar o dinheiro e não amor à família, e não a filha, e não as pessoas. Porque, assim, aquele meu grito é o quê? As pessoas são mais importantes do que as coisas. E o que aconteceu? Ele descobriu isso no leito de morte. Aí ele pegou toda a herança dele e deu metade pra ela. Não deu pros outros filhos nenhum, só pra ela. Nos Estados Unidos pode fazer isso. E a outra metade pra esposa dele atual, né? Na época que ele faleceu. Assim, foi o que foi noticiado, pelo menos, né? Da pesquisa que eu consegui realizar com relação a isso. E ele reconheceu o mal que tinha feito a criança durante a vida dela inteira por causa de dinheiro e deu toda a herança pra ela. E justificou que os outros filhos eram muito ricos, não precisavam daquilo. E deu tudo pra ela. E ele quis colocar isso pra dizer que agora ele reconhecia que o que realmente importava não era o dinheiro, era o amor e era a família. E é isso. Porque tem gente que só dá valor quando perde. Precisa alguém falecer na família pra poder aprender a dar valor ao tempo com pessoas, ao sentimento da pessoa. Porque você não pode se sentir feliz sabendo que a sua felicidade, como é o caso do desenho da Herdeira Esquecida, a sua felicidade, a sua prosperidade é em cima da destruição de uma criança. Alguém chora enquanto você gasta o dinheiro dela. Enquanto você está olhando sua conta corrente em todos os bancos cheios de dinheiro, existe uma criança que está com 5 mensalidades escolares sem pagar. Então tem gente que consegue ser feliz assim. Eu não consigo. Realmente, tem gente que consegue. Eu não sei como essas pessoas dormem à noite. Essa é a pergunta. Ou então, não sei o que elas esperam que... Não sei também se acreditam, né? Porque eu acho que também tem um pouco de fé. E quando eu falo em fé, não precisa ser fé religiosa, mas fé de que quando a vida acabar aqui, você vai para outro lugar. E você tem que pensar nisso. Que a coisa não acaba aqui só, simples assim. E é óbvio que pra você, imagino que trabalhar com todos esses casos, assim, exige... Óbvio, tem muita determinação, mas também exige muita inteligência emocional. E aí é quando a gente entra no método CIS. Mas antes de falar no método CIS, é porque me pediram muito para que você falasse do caso da By Money. Da By Money, claro. E a gente entra no método CIS. Tá bom. Vamos lá.
Então, o caso da Baimone, ele é bem parecido com o da Filadélfia. A diferença é que as pessoas confiaram muito na Tânia antes de entrar. Alguns entraram logo, outros não. Tem gente que até hoje acredita que ela vai pagar. Então, assim, as pessoas têm uma grande pergunta. Lani, vale a pena entrar na justiça? Assim, existe na justiça a única forma de receber. Quem entrou na Baimone e está nesse problema foram mais de 18 mil pessoas no Brasil todo. Só tem chance de receber quem entrou na justiça. Não entrar na justiça hoje significa abrir mão de todo o dinheiro que investiu. O que eu não acho certo. Só para contextualizar, que a Buy Money era uma corretora de investimento, né? Ela passava a ideia de que era uma corretora, inclusive de bolsa de valores. Né? Ela não falava que era questão relacionada a criptomoeda, não. Era bolsa de valores. Então, eles montaram um esquema onde, quando você chegava no local, dava a entender que era mesmo, de computador, de estrutura toda voltada para essa questão de ação. E não tem muito golpe com esse negócio de ação, o pessoal foi fazendo. E aí, como estava funcionando, o pessoal estava comprando um monte de coisa, os outros estavam vindo, os irmãos estavam vendo, os pais, amigas, bom, também quer, né, que tá funcionando, e ficou muito bem durante 2 anos. Foi quando chegou a um ponto que realmente quebrou. Por quê? Porque ela estava recebendo investimentos e não estava reinvestindo aquele valor para receber o investimento e para repassar para eles. Né? Ela realmente mentiu para eles e gerou toda essa questão que foi o caso da Buy Money. Ela hoje está na cidade de São Paulo, quem não sabe, os advogados que ainda não sabem, alguns casos que tem outros advogados também. Alguns investidores não sabem que ela está em São Paulo. Eu consegui penhorar a herança dela. Ela tá muito bala comigo e eu tô muito feliz. Aí eu consigo ficar feliz, eu consigo. Inclusive, ontem ela recorreu, ela perdeu. Porque eu achei a herança dela. E eu penhorei a herança dela. E ela começou a fazer de tudo pra poder ela receber a herança de volta. E eu consegui ganhar. Ontem saiu o último recurso que ela entrou. E manteve a decisão. E a gente continuou penhorando. Tudo da herança dela a gente conseguiu. E eu tenho mais uma parte também pra receber a herança dela também. E assim, do Loni, a gente vai receber? Essa é a grande pergunta de todo mundo. Mas o que as pessoas têm que saber é que é assim, você não entra na justiça e recebe. Não é assim que funciona. É um processo. Existe um processo civil onde você tem que respeitar o trâmite. Não é só que o juiz demora, é porque a lei exige prazos, prazo para a defesa, prazo para isso, prazo para aquilo, isso leva tempo. Então, você tem que primeiro esperar a decisão, que é agora que a gente está conseguindo essas decisões definitivas. O que aconteceu? No começo, todo mundo entrou com as ações. Eu tenho uma média de 400 pessoas. Então, a gente entrou, mas caiu para vários juízes, porque não existe um juiz específico. Então, caiu para juízes diferentes. Caíram para juízes diferentes. E começaram os juízes a dar decisões diferentes. Aí o desembargador Emílio Padilha falou assim, não, vamos ter que unificar essas decisões. Vamos entrar com o IRDR. O que é um IRDR? É um incidente de resolução de demandas repetitivas. Para você pegar as demandas que se repetem muito para dar um julgamento só. E aí eles fizeram o julgamento, na época o relator do desembargador Antônio Augusto, e o Tribunal de Justiça decidiu que as pessoas que entraram com a outra Buy Money teriam ganho de causa, mas não com relação a danos morais e nem com relação ao juro das parcelas prometidas pela Buy Money, mas com relação à devolução dos valores que foram investidos. Inicialmente, com juro correção monetária sim, mas o juro correção monetária que o tribunal entende como ser legal. E assim ficou a decisão. Aí as pessoas acharam que só o fato de ter o IRDR já ia dar direito a buscar e receber. Não funciona assim. Eu entrei com o pedido liminar para bloquear os bens. Ganhei a liminar, fui logo no comecinho. E aí eu ganhei logo as 100 primeiras liminares logo, de cara. E a gente conseguiu piorar muita coisa. Muita coisa mesmo. E é o que aconteceu. Os filhos compraram esses bens. Nisso, eles recorreram para sair do processo que a gente colocou todo mundo. Todos os casos coloquei todo mundo. Coloquei todo mundo. Aí eles entraram para poder sair do processo com os bens. E os juízes concederam. Por que eles concederam? Aí os começam a xingar os juízes, gente, que não é assim. É porque o juiz ele tem que pegar uma lei para usar como parâmetro. Qual foi a lei que ele pegou? Quem cometeu o golpe foi a empresa. Os filhos não tem a ver com a empresa. Tem que ser uma coisa separada da outra. Então, tem uma interpretação jurídica que o judiciário fez e decidiu dessa forma. Então, a gente começou a brigar por isso. Hoje está na USTJ esse processo. Vai se os filhos vão ficar no processo ou não. Quem vai decidir é o STJ. A gente está aguardando essa decisão. E como funciona?
o IRDR decide que todos vão ter a mesma decisão. Só que para ter a mesma decisão, o processo tem que tramitar todinho. Junto. Tem que ter citação, tem que chamar o réu, aí não acha o réu, vou procurar o endereço, todo mundo esgota os endereços. Vai estar por edital em toda a situação. E aí, quando termina tudo isso, e teve o juiz que marcou a audiência e tudo, aí que vai dar a sentença, que está saindo agora, a sentença de quem entrou na justiça. Todos estão saindo da sentença, que depois da sentença tem o prazo de recurso. Aí, se eles não recorrerem, porque muitos dos filhos recorreram, muitos, a Tânia recorreu, no caso da herança que eu peguei, e outras pessoas recorreram também, e você tem que esperar esse prazo todo. Mas, assim, quando tem a sentença e não tem recurso, aí você pode executar. O que é executar? Executar é você forçar o recebimento. Porque você não pode chegar na conta do cliente e pegar, só quem pode é a justiça. Só que aí a pessoa fala assim, Dolane, não tem nada na conta. Pois é, por causa da Buy Money, eu fiz uma especialização em processo. Eu já tinha uma especialização, né? Mas eu fiz uma outra especialização mais específica e até me tornar expert em execução. Para tentar fazer tudo para ajudá-los. Porque o advogado, ele faz um trabalho de meio. Ele não pode garantir que vai conseguir, mas ele tem que garantir que vai fazer o melhor que ele pode. E é isso que eu fiz. Então, existem hoje mais de 80 maneiras de você conseguir dinheiro. Não é só o banco. Não é só o caixa. Então, a gente, agora que está começando a sair as sentenças, quando não tiver recurso, a gente vai começar já mais dedicadamente, mais especificamente, a busca desses bens, porque os que a gente penhorou, alguns deles, os filhos levaram, eu tenho que pegar de volta, anulando. E é anulável por quê? Porque quando estourou a Polícia Federal com a Operação Loki, no mesmo dia eles compraram os bens. No mesmo dia. Meu Deus. E eu já estava com o processo, então eles desconfiguram uma fraude. Aí a gente tem que discutir isso aonde? Na execução. Então, a justiça ela tem essa questão que não é tão rápida, porque a própria lei dá muita brecha para quem é réu discutir, tem um contraditório, ampla defesa, e isso demora muito tempo. Mas a chance de receber só tem quem entra na justiça por causa disso, não tem outra forma, não tem outro caminho. Realmente, então... Esperar que realmente é um processo. Mas existem tantas formas de buscar bens de pessoas. Tem gente que acha que não vou entrar porque não tem bens. Não tô falando só da Buy Money, tô falando em termos gerais de dívidas, de execução, de pessoas que não pagam umas outras por alguma razão, que estão devendo, mas existem muitas formas que você nem imagina. E o CNJ está criando cada vez mais formas. E recentemente eu fiz um curso diretamente de Stanford, nos Estados Unidos, também, para poder ter mais conhecimento do que existe mais moderno hoje, em termos de execução, para saber a forma de buscar bens do devedor. Tudo para garantir que realmente aquela pessoa que foi lesada, de alguma forma, receba o retorno. E tem uma situação também que a gente está vendo assim, uma grande parceria para trazer, se eu conseguir trazer aqui também para você. Pode trazer. Conhecido nacionalmente, a gente está tentando trazer para poder ficar com a gente no Buy Money, a gente está meio que fechado, mas a gente vai aguardar assim esse ano, a gente consegue fazer isso pra gente trabalhar junto nessa questão da finalização da execução da Buy Money. E eu acho que é um tema que interessa a muita gente, principalmente do direito. Que outros também. Sim. E quando a gente fala em profissionais do direito, não só advogados, mas profissionais que lidam com a justiça, delegados, policiais. Sim. Não só a especialização na maneira técnica, agora a gente vai entrar no método CIS, mas muitas pessoas ignoram, dentro do fazer profissional, a questão da inteligência emocional, que às vezes é até mais importante do que a parte técnica, porque você saber executar o seu trabalho bem, isso é um pressuposto. Você tem que saber executar seu trabalho bem dentro de uma visão técnica, mas dentro de um aspecto emocional, e ainda mais na área da justiça, que você lida, que não é só um trabalho, é a dor de uma pessoa, é a perda de uma pessoa, é o transtorno de uma pessoa. E eu imagino, eu gosto de pensar que as pessoas ainda têm coração e ainda se tocam por histórias tristes. Você não pode misturar. Sim. E para isso tem que ter, assim, um preparo emocional muito bom. E eu queria que você falasse um pouquinho. A doutora Dolane Patrícia é embaixadora do Método CIS aqui em Roraima. E ninguém mais do que ela pode falar, pelo menos aqui em Roraima, da diferença que faz para os profissionais e para quem realmente busca instrumentos para melhorar e aprimorar a inteligência emocional. Inclusive, assim, o Método CIS, ele é o maior curso de inteligência emocional do mundo. E muitas pessoas não sabem, mas ele traz um equilíbrio para a sua vida que você julga que já tem.
E que você descobre que não tem quando você faz. Mas antes de falar sobre essa parte, quero falar da importância da inteligência emocional como um todo. Para você ser advogado hoje, tem que lidar com o cliente que às vezes não entende que você faz um trabalho de meio e não de fim, que a decisão não é sua, do juiz. Que você pensa num lei, o juiz pensa na outra. E também de não se envolver com a questão emocional do cliente, para você não atrapalhar o seu próprio trabalho. Porque tem que ter isso. Você tem momentos em que você tá coberto de razão e o juiz não te dá o que você pede. Aí você não pode matar o juiz, você não pode xingar ele. Você tem que ter inteligência emocional para entender qual foi a ótica dele ao dar aquela decisão, em que ele se baseou. Tem que ter essa maturidade. E aí você vai e fala assim, não, será que ele usou isso aqui? Como é que eu vou fazer para recorrer? Tipo, em vez de você ficar se matando, chateado e falando, você vai fazer o quê? Você vai assim, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Então é você focar, não no problema. O método CIS tira o foco do problema e leva para a solução. E aí você não fica preso ao que não deu certo. Você vai ficar pensando no que fazer para aquilo que não deu certo passar a dar certo de alguma forma. Sim. Ou dar um significado diferente ao que aconteceu. Vou dar o exemplo do juiz, por exemplo. Você tem que aprender a dar um significado diferente da decisão do juiz, pra você não ficar chateada com ele. Sim. Porque a relação de advogado-juiz, ela é quase mãe e filho, no sentido de que você não solta. O advogado e o juiz sempre tem que estar ali. Advogado, juiz, Ministério Público, os três. É família. No sentido de você ter uma relação que tem que ser saudável. Por mais que você não concorde, por mais que você ache que não deve ser daquela forma, você ter aquela habilidade de fazer isso de forma racional. E aí entra a inteligência emocional. Você conversar assim, você tá chateada pela decisão que o juiz deu, e você ser capaz de sentar e discutir. Você não discute, o juiz não coloca a posição dele. Mas ele ouve toda a sua indignação, isso eles fazem muito. Então chega lá e fala toda a nossa indignação, nossos argumentos, você escuta, ele não dá a opinião dele, ele não dá o lado dele, mas você tem a maturidade para você chegar lá e você conversar. Ministério Público é a mesma coisa. Você não concorda com a posição do funcionamento dele, mas você tem que ter aquela hombridade de estar com a educação, de ser gentil, de ser amável e explicar cordialmente que não concorda com aquela decisão, porque vocês vão estar sempre juntos, sentados numa sala de audiência quase todo dia, ou na frente numa videoconferência, quase que todos os dias. No meu caso, tem muitos processos, eu tenho audiência praticamente diariamente. Então, você tem que ter inteligência emocional para lidar com o cliente, para lidar com o juiz, lidar com o Ministério Público e lidar com o réu. Que, fazendo essa comparação de família com justiça, é quem está fora da relação, é o réu. Às vezes acontece o réu querer bater no advogado na audiência, aconteceu. Meu Deus. E aí você ter a inteligência emocional de você, assim, olha, a senhora não tá bem, ou não ficar bem como ela, e também conversar, discutir, brigar. É se colocar na posição de advogado, com inteligência emocional, para falar assim, olha, a senhora não tá bem, e eu esperar, pedir que o juiz possa fazer ela se conter e ficar sentada ali. E assim, isso não é fácil. Aconteceu recente, um advogado também foi na audiência. Então, assim, você tem que ter muito autocontrole para você saber separar as coisas. E você não tem só advocacia, você tem sua vida, você tem a sua família, você tem toda uma situação ao seu redor que você precisa ter inteligência emocional. E o método CIS, ele fez uma grande diferença na minha vida. Eu fiz 22 vezes. E, inclusive, esse mês agora, de fevereiro, tem a questão do método CIS em Roraima pela primeira vez com os policiais, só policiais, que eu já fiz em 2020, com 200 pessoas. Mas tinha policial, tinha servidor da segurança pública, tinha algumas pessoas que trabalhavam com adictos, que são dependentes químicos. Mas em fevereiro teve exatamente apenas com policiais, né? A cada 2 meses tem método CIS. Então, eu já fiz a modalidade online, quando era a pandemia. Fiz presencial em São Paulo, em Joinville, em Fortaleza. E aqui em Roraima passou a ter a modalidade paga e a gratuita. A gratuita é para presidiários e para policiais, que é um projeto do Paulo Vieira. E a modalidade paga para todas as outras pessoas fazerem parte. Acontece geralmente no teatro ou então no Ipana. E as pessoas, elas entram no método CIS de uma forma e elas saem diferente. Porque ele reprograma o seu cérebro. Então, as pessoas hoje, elas não sabem o poder que o cérebro tem. Por causa do método CIS, eu conhecia a neurociência, eu não tinha essa ideia do que era neurociência, eu achava que era uma coisa sem importância. E no método CIS tem um neurocientista que dá aula em Harvard, professor de Harvard, que ele traz um cérebro na mão de verdade, só que empalhado. Ele leva e fala tudo que o cérebro faz e que você não sabe que ele é capaz de fazer, como ele pode mudar a sua vida. E aquilo me chamou muita atenção. E eu falei assim,
gente, eu preciso fazer esse curso de neurociência. Aí eu fui descobrir, pesquisar como é que que pode fazer neurociência. E eu descobri que eu poderia, como advogada, fazer uma especialização em neurociência, e eu fiz. E a gente se formou, inclusive, lá em Bonito, em Mato Grosso do Sul, ano passado. E eu descobri ali, assim, um outro lado do direito. Porque você usando a neurociência no direito, em uma outra situação, você consegue entender como o réu vê a situação, como o seu cliente vê a situação, como o juiz vê a situação, como ele vê a situação. Você tem essa questão. Aí eu fiz outro curso também de perfil comportamental. Eu tenho palestra hoje sobre isso numa escola. Onde você descobre por que o juiz age de tal forma, o MP age de tal forma, o réu age de tal forma, o seu cliente age de tal forma. E você entende melhor as pessoas. Você começa a tratar melhor as pessoas, porque você consegue ser capaz de entender por que ela está agindo daquela forma. Claro que às vezes a gente ainda, né? Às vezes, claro que a gente ainda perde paciência às vezes, né? Mas o autocontrole hoje, ele é infinitamente maior por causa da consciência que a neurociência traz e que a inteligência emocional como um todo traz. Eu fiz curso de oradores e palestrantes, eu fiz curso de business, tudo dentro do método CIS, pós-método CIS, né? Porque eu meio que segui uma jornada. Então, eu decidi fazer todos os métodos CIS o resto da minha vida. Então, o primeiro método CIS que eu fiz, você tem uma noção, era a pandemia. E eu tinha uma cabeça diferente da que eu tenho hoje. Então, assim, ele muda a sua cabeça em 4 dias. Eu decidi que eu ia fazer todos os métodos CIS para a minha vida. Eu só não fiz o último, eu estava na Europa recebendo um prêmio lá. E eu não fui, mas eu fiquei assim, nossa, contando logo chegar o de fevereiro. E vai ter abril, aqui também em Roraima. Eu sempre conto os dias, os minutos para chegar. Porque é algo incrível. Eu vou falar uma coisa que você não vai acreditar, mas eu vou contar. Pode contar, esse é o espaço para isso. Toda vez, e quem já fez o método CIS sabe do que eu tô falando. Toda vez que eu faço o método CIS, quando termina um processo de muito tempo, que estava parado, seja no STF, seja no STJ, seja trabalhista, seja militar, nos tribunais superiores que demoram um pouco mais, resolve é julgado. Eu chego lá no escritório, porque assim, lá no meu escritório só trabalha quem faz método CIS. É obrigatório fazer. Todos os meus filhos fizeram. Minha mãe tem 83 anos, ela fez até o final, tem as 4 pulseiras. Ao meu redor, meus amigos, todo mundo fez método CIS. Então, eu chegava lá no escritório e assim, aí as meninas falaram, doutora, o processo teve julgamento, porque eu fico fora os 4 dias, né? Que é quinta, sexta, sábado e domingo. Aí na segunda eu tenho que dormir, porque você perde 4 noites. Praticamente, no meu caso. E aí, eles falaram, doutora, chegou esse processo, a gente ganhou esse processo aqui, que tava pra dar um tempão, eu falei, tranquilo, método CIS acabou, normal. Então, já é de prática você coisas boas depois. Aí você pergunta, mas por que isso? Porque ele muda a sua maneira de ver as coisas. E quando ele muda a sua mente, as coisas ao seu redor mudam. É muito incrível. É verdade. Tem muita questão, e aí, seja fé, seja ciência por trás, mas eu acho que o modo como a gente encara o mundo diz muito sobre como ele funciona ao nosso redor. Exatamente. Então, por isso que eu sempre faço. Sempre acontece muita coisa boa depois que eu faço, eu vou fazer todos. Faz sentido. Faz sentido. E assim a gente vai subindo, fazendo sucesso. É isso. Um método CIS de cada vez. E quando eu fiz neurociência, eu conheci o juiz, doutor Delmar Barroso. Ele é sócio do Paulo Vieira com relação ao método CIS. E aí, ele sempre aparecia no método CIS, dentro do presídio fazendo o método CIS. E eu pensava assim, nossa, meu sonho é levar isso pra Roraima. E ele era meu colega, um dia ele colocou numa aula, a gente fazia aula de videoconferência, e ele começou a colocar fotos dos presidiários, e eles pintavam a logo do método CIS dentro do presídio. Aí eu falei assim na hora lá, assim no chat, meu sonho é trazer isso pra Roraima. Ele falou, vem assim, se você quiser, eu vou implantar pra você. Eu falei, vamos marcar a data. Porque eu ri no privado, você não tem noção do meu nível de determinação quando eu quero uma coisa. Já que o senhor disse isso, antes que o senhor mude de ideia, vamos marcar a data? Não, já entendi que com você é sempre, bora logo marcar a data. Vamos ver, deixar certinho. Resultado, ele ficou hospedado na minha casa. A minha filha mais velha disse, mamãe, você não conhece nem a pessoa. Eu falei, não importa, juiz é mais difícil. Ele falou, mas se for um psicopata, minha filha, juiz é mais difícil, você tem todo um filtro do tribunal, vamos ter fé. Ele foi uma pessoa incrível, ele foi hospedado lá. Nós somos em todos os presídios. Nós somos nossa Secretaria de Segurança Pública. Nós somos em vários lugares. Nós fomos com o Tribunal de Justiça para fazer parcerias com os presidiários, com as várias execuções penais. Fechamos parceria para os presidiários daqui ter o método CIS gratuito, os policiais também. Então, isso tem acontecido em Roraima e foi assim, realmente uma grande parceria que a gente fez de pessoas também que são dependentes químicos. Ele tem a modalidade gratuita. Então, a gente já reuniu lugares que trabalham com dependentes químicos e quem estiver nos escutando agora, nos assistindo,
e quiser o método CIS para sua instituição... Pode falar bem ali para aquela câmera. Você que tem, por exemplo, uma instituição para dependentes químicos e você quer fazer o método CIS para essa instituição, só entre em contato comigo, telefone 991 11 37 40, e você vai ter gratuitamente o método CIS. Só precisa ter internet, cadeira e uma TV ou data show para transmitir o método CIS ao vivo, com todos os direitos que tem a modalidade paga. Então, eles são gratuitos para os policiais, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública e dependentes químicos. Todos vocês, se tiverem interesse, podem entrar em contato, que a gente vai estar trabalhando para que isso seja uma realidade na sua instituição, para que muitas pessoas sejam transformadas, porque esse é o objetivo. E é óbvio que, assim, essa experiência de participar do método CIS, ela não é restrita somente aos trabalhadores de segurança, policiais, etc. A modalidade é gratuita. A modalidade gratuita, eu tô falando. Público em geral pode ter acesso? Pode. De que forma? Olha, estou aqui, interessado, como que sim, faço para assistir? A cada 2 meses tem método CIS, né? Então, geralmente o pessoal entra em contato comigo, eu sempre divulgo, né? Nas redes sociais, também nas mídias. Inclusive foi divulgado, acho que o último que teve saiu aqui na Saiu Folha. Aqui, a então Globo pronto. Também foi. Se vocês quiserem saber quando vai ter, só ficar de olho na Folha. Teve fevereiro agora, aí abril vai ter, a cada 2 meses tem. Ele faz em vários lugares, né? Foi Joinville, fevereiro, abril, se não me engano, é Belo Horizonte. Ele faz São Paulo, todos os lugares, assim, do Brasil. Ainda não veio em Roraima, porque acho que a quantidade de habitantes não dá. Lá em São Paulo, eu cheguei a pegar 12 mil pessoas que fizeram método CIS presencial lá. Mas eu queria contar uma coisa interessante para você dentro do método CIS. Porque, assim, você pode fazer a modalidade gratuita, você pode fazer como aluno, e você pode participar como monitor. Como aluno, você tem que comprar um ingresso, fazer a inscrição bonitinho e participar. Mas, por exemplo, eu já não faço mais, assim, todos os métodos CIS como aluna. Eu faço como monitora. Eu sou líder das monitoras aqui em Roraima. Então, o que acontece? Você vai para ser voluntária para ajudar aqueles que estão indo pela primeira vez ou estão fazendo novamente, mas você vai, tipo, como se fosse alguém para ajudar aquelas pessoas ali. E é uma experiência muito incrível. Pra você ter uma noção da importância disso, eu recebi o convite para ser monitora em Fortaleza. Aqui eu sempre sou monitora, mas eu recebi um convite para ser monitora em Fortaleza em agosto. Quando eu cheguei, olha, eu paguei passagem, sendo voluntária. Estadia, até alimentação, tudo é a gente que paga. A gente não ganha um curso, a gente não ganha um livro, porque a gente faz exatamente por amor, exclusivamente, sem nenhum tipo de interesse. E foi uma experiência muito incrível como monitora lá, em Fortaleza, presencial como monitora foi a primeira vez, foi realmente incrível. E aqui eu sempre sou monitora, sempre também, inclusive, dos policiais, também daquele que teve em 2020, com 200 pessoas. E é incrível, porque você vê a transformação acontecer diante dos seus olhos e isso não tem preço. Eu acredito que seja. Eu vou ficar ansioso pelo próximo. Vai ser agora em fevereiro. O último método CIS... Abril, né? Em abril a gente divulgou aqui na Folha, então... Ficou com interesse, é só continuar acompanhando folhabv.com.br. Tem até você aparece ali no anúncio da Folha, mas é pra falar do curta. A gente não também falou quem quiser assistir o curta. Sim, vamos falar. Onde que tá em acesso? Fala ali pro público. Olha, você que não assistiu ainda o desenho animado Camille N, a Herdeira Esquecida, você pode ter acesso pelo YouTube. Inclusive não tá no meu canal, porque como é importante as visualizações, eu deixei concentrar só no canal da Literarte. Então, você pode colocar Camiliane Herdeira Esquecida, o canal Literarte Kids, vai estar lá. É muito importante para mim que você assista, que você compartilhe, que você curta, porque esse desenho está concorrendo a um prêmio internacional no Festival Internacional de Desenhos Animados. É importante destacar que ele já está selecionado para o Festival Internacional de Desenhos Animados. Isso já é uma realidade. O prêmio que depende ainda de março, onde vai sair o resultado dos ganhadores. E eu conto com você para estar compartilhando, para estar assistindo, porque também tem a questão social por trás do filho, que é a família, mais importante que a questão do dinheiro, e que também você não pode tentar ser feliz e se dar bem financeiramente com a instituição de alguém, principalmente se for uma criança. Então o filme traz toda essa questão dos herdeiros, do grito dos herdeiros do Brasil inteiro, e eu quero muito que você assista, que você compartilhe, que você curta, e que você consiga sentir o que eu senti quando eu criei o desenho. E essa é a doutora Dolane Patrícia. Muito obrigado pela sua presença. Você fez muita coisa.
Eu nem contei metade. E não contou metade, e assim, a gente ainda vai ver muita coisa. Nem foi da Europa, dos prêmios da Europa que termina em novembro, mas a gente marca outra vez. A gente vai sempre ter oportunidade, assim, a Folha é um espaço muito aberto em relação a histórias. A gente sabe que tem um compromisso, não só em contar a história de Roraima, contar o que acontece e levar um pouco de senso crítico para a população, mas realmente dar um espaço para quem faz a diferença. E eu acho que esse é um caso. Se não fosse um caso, você não estaria aqui. Sim. E eu só tenho a agradecer, porque é sempre muito enriquecedor. Esse tipo de conversa, como a gente estava falando nisso, qualquer conversa, não importa o teor de formalidade ou informalidade, ela traz algum enriquecimento pra gente. Então, eu agradeço muito. Eu quero agradecer também, dizer que foi maravilhoso estar aqui com você, gostei muito. E, como você falou, essa conversa é sempre muito importante, é sempre muito bom, a gente sempre enriquece. E a Folha é um lugar realmente que tem um lugar especial no meu coração, que realmente tem uma grande admiração. Quero aproveitar rapidinho para parabenizar assim, a Folha de Boa Vista, os seus diretores, os seus funcionários, servidores, todos vocês, porque vocês são uma equipe incrível. De olhar vocês, de ver vocês, ainda que um pouco de longe, a gente consegue ver esse ar familiar que vocês têm e a questão de vocês fazerem por amor a profissão, que é muito bonito, louvável. Eu gostaria de parabenizar. Muito obrigado, muito obrigado. Lembrando que esse episódio vai estar disponível no YouTube e nas plataformas de streaming, Spotify e podcasts da Apple. Lembrando também que nenhum dos episódios do Conexão Folha BV acontece sem o apoio da Papel Jornal. Então, quer decoração, material escolar, é tudo lá no Papel Jornal. Não deixem de conferir, sempre tem novidade. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. A gente está numa sexta de carnaval, então aproveitem com moderação, com muito cuidado e respeito com todos ao seu redor. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchauzinho.